Bom, nosso assunto de hoje são as hemorragias da segunda metade da gestação. Essas hemorragias englobam a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta e a ruptura de vasa prévia. A placenta prévia é definida como sendo a inserção no segmento inferior do útero, e o DPP, ou descolamento prematuro de placenta, a separação placenta-útero antes do nascimento e com implantação corporal, por isso que a sigla mais correta é DPPNI, descolamento prematuro de placenta normalmente inserida. Quando o descolamento se dá na placenta prévia, nós não chamamos de DPP. É simplesmente uma hemorragia da placenta prévia. DPP, a placenta tem que estar inserida ou no corpo ou no fundo uterino, e não ser prévia. E esse descolamento tem que se dar antes do nascimento. A placenta prévia é classificada como tal após 28 semanas de gestação. Por quê? Porque a placenta, na gestação inicial, ela pode mudar de posição, que é chamada de migração. Então, uma placenta antes de 28 semanas, que estaria inserida lá no segmento inferior, com o evoluir da gestação e com o aumento do útero, essa placenta sofre um processo de verdadeira migração para locais mais altos, corpo principalmente. Daí não se pode classificar como prévia uma placenta antes de 28 semanas. Já o DPP é classificado após 20 semanas, porque antes disso um descolamento de placenta é considerado um aborto. Então o DPP após 20 semanas e a placenta prévia após 28 semanas. A incidência de placenta prévia é 0,3 a 1,7 na população geral, e temos que atentar para um fator interessante que é a cesariana. Uma cesárea anterior já aumenta o fator de risco para 1,9 e duas para 4,1. Já o DPP tem uma incidência global de 1%, ela não varia. A placenta prévia é classificada de acordo com a sua localização em centro total, centro parcial, marginal ou lateral, como nós vamos ver a seguir. Aqui nós temos uma placenta prévia marginal, a extremidade placentária margeia o orifício interno. Aqui nós temos uma centrolateral, que apesar de ser lateral, a sua extremidade tampa todo o orifício interno. E finalmente a centrototal, aquela que tapa totalmente o orifício interno, com toda a extensão da placenta se localizando no segmento inferior. Quanto à etiopatogenia do DPP, ocorre inicialmente uma ruptura vascular, rompe-se um daqueles vasos uterinos que chegam na placenta, isso geralmente por conta de hipertensão. Essa ruptura vascular vai formando um hematoma retroplacentário à medida que o sangramento evolui. Esse hematoma provoca uma infiltração miometrial por sangue, que vai levar a uma hipertonia uterina, que vai levar à compressão venosa, o que dificulta o retorno do sangue da placenta, e com isso a placenta acaba se descolando totalmente. As causas de DPP elas são divididas em traumáticas e não traumáticas. As traumáticas são os acidentes de forma geral, mas principalmente os acidentes de moto, que levam a quedas complicadas, complexas e que levam a traumas uterinos com descolamento da placenta.
Nós podemos ter as agressões, uma paciente é agredida com trauma uterino e com isso descola a placenta, e as próprias quedas, seja da própria altura, seja de uma escada, etc. Então essas são as causas traumáticas. As não traumáticas principalmente são as hipertensões, o estado hipertensivo, principalmente a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia e a hipertensão gestacional pura. E entre os fatores predisponentes temos que destacar tabagismo, idade materna, multiparidade e gemelidade. A idade materna são as pacientes mais idosas, principalmente acima de 35 anos. Nós classificamos o DPP quanto à presença de hemorragia em oculta, o que ocorre em 20%, apesar de ser uma hemorragia da segunda metade da gravidez, pode esse sangue não se exteriorizar em 20%, e ela é externa em 80%. Pela figura fica mais fácil de compreender. Nós temos aqui um descolamento de placenta em que a borda da placenta não foi acometida e, portanto, o sangue não se exterioriza pela vagina, pela cérvix. Já aqui nós temos um descolamento mais próximo da borda, em que o sangue se exterioriza pela cérvix, aqui do lado direito da figura. Então aqui à esquerda nós temos o sangramento oculto. A paciente apresenta todos os sintomas que nós vamos ver adiante, mas não tem sangramento. Essas que são as mais perigosas, porque a gente tem muitas vezes que assumir um descolamento de placenta e tomar uma conduta agressiva, mesmo não havendo sangramento. Na placenta prévia, os fatores associados são maternos, cicatriz uterina, cesárea anterior, mas pode ser cicatriz de outra cirurgia uterina, uma miomectomia, por exemplo. Multiparidade, pacientes que tenham muitos filhos, principalmente 4 ou mais, e tenham mais de 35 anos, e que para a obstetrícia a gente chama de idosas, né? Mas que não cabe bem isso na população geral. As causas ovulares. O retardo na nidação faz com que o ovo, o zigoto, vá se nidar mais próximo do orifício interno do útero. Antecedentes de placenta prévia é uma coisa interessante em obstetrícia, que há uma tendência de todos os eventos se repetirem. E aqui também o antecedente de placenta prévia é um fator de risco para a nova placenta prévia. E a gemelaridade. A gestação múltipla faz com que as placentas geralmente procurem sítios de implantação e vão acabar se implantando no segmento inferior. E causas fetais, nós temos as malformações fetais que também levam à placenta prévia. As complicações da placenta prévia são anemia materna, é claro, a anemia fetal e o óbito fetal. Temos que lembrar que na placenta prévia o sangramento é crônico ao longo da gestação. A paciente apresenta sangramentos episódicos e com isso ela vai se espoliando e acaba espoliando também o feto, porque ela ficando anêmica reflete no feto. E isso pode chegar a um grau tal que leva ao óbito fetal. E a grande complicação, a mais terrível, vamos dizer assim, da placenta prévia é o acretismo placentário. O que é isso? Nós temos aqui em cima à esquerda uma placenta normal, onde o endométrio, que está em verde, se relaciona com a placenta prévia, mas a placenta não invade o endométrio, ela vai até certo ponto. Já que em cima à direita nós temos a placenta acreta, em que já não aparece aquela faixa verde. Aqui o endométrio foi invadido pela placenta.
Embaixo, à esquerda, nós temos a placenta chamada de increta, que é um grau mais profundo de placenta creta, em que o miométrio é invadido parcialmente. E, finalmente, a placenta percreta, que é o grau mais sério, em que a placenta invade não só o miométrio, como também a própria serosa, o próprio peritônio que reveste o útero, podendo, às vezes, atingir órgãos vizinhos, como, por exemplo, a bexiga, configurando um caso mais grave. E aqui chamamos novamente a atenção. Qual é o fator de risco principal para o acretismo? É a placenta prévia e a cesariana anterior. Aqui, de novo, uma placenta normal à esquerda, depois uma acreta, uma increta e uma percreta, mostrando os diversos graus de penetração da placenta no miométrio e até atravessando o miométrio. Novamente, para que a gente entenda bem, nós temos bem à esquerda a placenta normal, onde em um rosa mais clarinho, bege, sei lá, nós temos o endométrio, que foi parcialmente invadido, mas ainda sobra uma camada. E depois vem o miométrio. E depois vem a serosa do útero, o revestimento externo. Aqui, na placenta acreta, a placenta já invadiu todo o endométrio e já chegou no miométrio. Na increta, já invadiu o miométrio. E na percreta invadiu o miométrio e já está atravessando a serosa do útero. Aqui nós temos uma placenta, uma peça de cirurgia, em que nós temos o útero e a placenta prévia acreta, no caso aqui é uma increta, né, in situ, que é a conduta ideal quando nós vamos resolver uma situação de placenta increta ou percreta. É fazer uma histerectomia, retirando a placenta junto com o útero, não tentando descolar, porque senão nós vamos ter uma hemorragia muito grave. Já no DPP, as complicações principais são alterações de coagulação. Coagulação de consumo, por consumo de fibrinogênio no coágulo retroplacentário, e também coagulação por absorção de tecido fetal, principalmente quando o feto vai a óbito. Esse tecido fetal é absorvido, cai na circulação materna, a tromboplastina vai disparar a cascata de coagulação e nós vamos ter uma coagulação intravascular disseminada, que é uma das complicações mais sérias do descolamento de placenta. Alterações renais pelo sangramento materno que leva a um hipofluxo renal e que pode levar a uma insuficiência renal pré-renal. As alterações hipofisárias, a síndrome de Sheehan, o que é isso? Numa paciente em choque, pode cair drasticamente a perfusão sanguínea da hipófise. Com isso, nós vamos ter isquemia e necrose hipofisária, que vai se refletir numa síndrome chamada síndrome de Sheehan, em que a paciente vai ter um panhipopituitarismo secundário ao DPP. A paciente vai ter uma falta de gonadotrofinas hipofisárias de uma forma geral. E as alterações uterinas, principalmente o chamado útero de Cuvellar. Esse útero de Cuvellar é o que nós vemos aqui na figura. O útero apresenta essas sufusões hemorrágicas, essa região mais de cor negra aqui no útero, várias. Essas sufusões hemorrágicas são infiltrações de sangue do coágulo retroplacentário para a parede uterina. Isso inicialmente vai provocar uma hipertonia e posteriormente, depois do parto, pode provocar uma hipotonia, levando a sangramentos exacerbados. O diagnóstico da placenta prévia é principalmente clínico, através do sangramento que está presente em 80% a 90%.
É aquela paciente que apresenta sangramentos de repetição durante a gravidez e a paciente apresenta sangramentos indolores, levando à anemia pelos sangramentos repetidos crônicos e hipoproteinemia. No ultrassom, pela via transvaginal, nós fazemos diagnóstico em 99% das vezes. Pela ultrassonografia abdominal cai um pouco, a acuidade baixa para 93%. Sempre lembrando que é após 28 semanas, porque antes disso a placenta pode posteriormente migrar e se transformar numa placenta normalmente inserida. Já o diagnóstico do DPP, ele é essencialmente clínico, e isso é muito importante porque esse diagnóstico clínico depende dele a nossa conduta, que muitas vezes tem que ser agressiva. Então nós vamos ter um sangramento, em 80% das vezes, pode estar ausente, uma dor intensa e súbita, que não melhora, uma hipertonia uterina. Muitas vezes o BSF vai estar ausente, porque o feto já foi a óbito pela falta de oxigenação. Sinais de hipovolemia, como hipotensão e até o choque. E no toque, nós podemos auxiliar o diagnóstico clínico ao perceber uma bolsa tensa. A bolsa fica tensa por conta da hipertonia, e isso, quando acontece, nos fala a favor de um DPP. Os exames complementares no DPP são a cardiotocografia, para avaliarmos como esse feto está, se ele está em sofrimento ou não. A ultrassonografia, para localizar a placenta e o coágulo retroplacentário. E o coagulograma, para a gente avaliar se a paciente já não está desenvolvendo uma coagulopatia. O diagnóstico diferencial dessas hemorragias. Na placenta prévia, destaca-se nos obstétricos o próprio DPP, a rotura de seio marginal, que é uma rotura de um seio venoso grande que existe na margem da placenta, mas a ruptura só desse seio marginal não tem consequências muito graves. E a rotura de vasa prévia, que é a terceira hemorragia da segunda metade da gravidez, que nós vamos falar muito rapidamente, porque felizmente ela é rara. O que acontece? Nós temos uma placenta que teve um problema, um defeito de placentação, em que o cordão umbilical não chega até a placenta. Os vasos se dividem antes de chegar à placenta e chegam a esta pelas membranas fetais. Chegam independentemente. É uma placenta com vascularização deficiente e esses vasos, que no conjunto são chamados de vasa, plural de vasos em latim, prévia, porque são prévios à placenta. Eles podem se romper e provocar uma hemorragia séria, e, nesse caso, é a única situação em que o sangue é fetal e não materno. Na placenta prévia e no DPP, o sangue é materno. Na ruptura de vasa prévia, o sangue é fetal. E isso leva a um óbito muito rapidamente, porque o feto está sangrando rapidamente. Aqui, ao lado, nós temos uma placenta com vasa prévia, né, uma placenta de inserção velamentosa, que a gente chama esse tipo de placenta. Essa aqui ao vivo, né, e a cores, vamos dizer assim, é uma placenta que foi obtida por um professor lá da Universidade de Cuiabá, da Unic, em uma cesariana realizada no hospital universitário. Então esses vasos podem se romper, dando a ruptura de vasa prévia, que dá um sangramento transvaginal, que pode se confundir com placenta prévia e com DPP. Nos diagnósticos diferenciais não obstétricos da placenta prévia, nós temos varizes vaginais, que podem se romper sangrando e confundindo com placenta prévia, os pólipos, principalmente pólipos cervicais,
que podem sangrar também, principalmente por trauma numa relação sexual, e vai ter um sangramento transvaginal. E os tumores de colo uterino, por exemplo, os cânceres, né? Um carcinoma de colo uterino, um CA de colo vegetante, pode levar a um sangramento também. Geralmente esses sangramentos são sangramentos menores, mas pode confundir com a placenta prévia. Já o diagnóstico diferencial, o prognóstico na placenta prévia para o feto, ele pode sofrer asfixia intraútero pela anemia materna, levando a uma hipóxia fetal. Pode levar à prematuridade, porque diante de um sangramento mais intenso, o médico é obrigado a intervir e fazer, muitas vezes, uma cesariana no feto prematuro. E pode levar a toncotraumatismos decorrentes da placenta, atrapalhando, vamos dizer assim, a extração fetal, por exemplo, numa cesariana. E pode levar ao óbito fetal, à morte em 15%. Já para a mãe, o prognóstico são as hemorragias, infecções, porque a placenta prévia ela está ali no orifício interno, exposta aos germes da vagina, e, portanto, ela pode se contaminar, infectar e termos infecções até graves. E a embolia gasosa pela entrada de ar nos vasos placentários, levando à embolia materna. E a principal e mais grave é a embolia pulmonar. Já o prognóstico no DPP, quanto à mãe, nós podemos ter até 3% de morte materna, 30% de coagulação intravascular disseminada, principalmente no óbito fetal, pela absorção de tecido fetal, tromboplastina fetal, levando a disparar a cascata de coagulação. O prognóstico fetal também, geralmente é grave, levando à morte em até 81% dos casos. Então, o feto é o que tem pior prognóstico no DPP. A conduta no DPP profilática é a gente constitui em tratar as patologias associadas, principalmente a pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional. Então, quando nós tratamos a pré-eclâmpsia, damos o antihipertensivo, nós vamos estar fazendo profilaxia do DPP. Ou quando, numa pré-eclâmpsia grave, nós interrompemos a gestação. Nós estamos fazendo uma profilaxia do DPP. A conduta clínica é o tratamento das complicações, anemia, choque, hipotensão, etc. E a conduta obstétrica pode ser parto normal, mas só se realmente o feto já tiver em período expulsivo, com dilatação completa, feto já quase na vulva, que nós optaríamos por um parto normal no DPP. A maioria das vezes vai ser cesárea. E aqui vale ressaltar, muitas vezes diante de um diagnóstico clínico, uma paciente com sangramento, hipertonia uterina, dor intensa súbita no abdômen, é melhor nós pecarmos por excesso e corrermos para fazer uma cesárea do que retardar esse diagnóstico. Algumas vezes nós vamos estar operando sem ser DPP, mas não tem problema. É antes pecar por excesso do que por falta. A diferença também na conduta obstétrica é se o feto está vivo ou morto. Se estiver vivo, é cesárea rapidamente. O morto, se estiver nascendo, a gente pode até, e o sangramento não estiver muito intenso, e a paciente não estiver muito comprometida, nós podemos até pensar, quando o feto já está morto, na via vaginal. Mas isso é excepcional. A conduta expectante no DPP, ela praticamente não cabe, porque nós vamos estar arriscando, o DPP é um processo que evolui rapidamente para um descolamento completo, e nós vamos estar colocando em risco mãe e concepto, se ainda estiver vivo.
A questão da viabilidade e vitalidade fetal, a viabilidade são aqueles fetos que já têm idade gestacional que possibilitem ele sobreviver fora do útero. Então seriam gestações acima de 28 no mínimo, mais 32, 34 semanas. E quanto à vitalidade, se o feto tiver com vitalidade comprometida, não existe conduta expectante. Então nós vamos pensar em conduta expectante no DPP apenas se for um feto muito prematuro, 24 ou 25 semanas, com boa vitalidade. Qualquer feto com vitalidade comprometida não cabe conduta expectante, e a gente sempre tem que pensar que isso pode levar à morte fetal e morte materna. Na placenta prévia a conduta já muda, ela é expectante. Nós vamos sempre tentar aguardar a maturidade fetal, hospitalizamos a paciente nos sangramentos, colocamos essa paciente em repouso. Nós vamos sempre avaliar a vitalidade fetal, fazer um controle laboratorial da anemia, repor se precisar, com transfusões, etc. Nos casos de hemorragias mais graves, né, então a reposição de sangue. E se a paciente entrar em trabalho de parto prematuro, no caso aqui cabe o uso de tocolítico com muito cuidado, porque o tocolítico, dependendo dele, pode aumentar o sangramento, principalmente a terbutalina, pode aumentar o sangramento. Então nós temos que ter muito cuidado e pesar bastante se vamos usar tocolítico num parto prematuro de uma paciente com placenta prévia. A conduta obstétrica da placenta prévia geralmente é o parto por via alta. Ela é ativa com parto por via alta, ou no termo, ou quando o sangramento está muito intenso mesmo em fetos prematuros. Aí nós temos sempre que optar pela cesariana para preservar a vida materna. O parto por via baixa é excepcional. Só caberia naquelas placentas marginais, com sangramento leve, que não comprometa a paciente e que tenha uma evolução boa do parto. Porque muitas vezes, quando o feto, a paciente entra em trabalho de parto e o feto desce e comprime a borda placentária que está sangrando numa placenta marginal, pode inclusive parar o sangramento. Mas é excepcional. Geralmente a via de parto é cesariana. Muito bem, aqui está um quadrinho que vai nos facilitar diferenciar placenta prévia de descolamento de placenta. Isso é muito importante porque na placenta prévia a gente já viu que a conduta pode ser expectante. E no DPP ela tem que ser agressiva. Então a manifestação da placenta prévia é um sangramento geralmente indolor. A paciente não sente dor, a não ser quando ela entra em trabalho de parto também. No DPP nós vamos ter dor com sangramento desproporcional, dor de início súbito, podemos ter um sangramento escasso até ausente. O sangramento é variável e nós temos que ter muito cuidado com essa questão da dor. O início da placenta prévia é insidioso, a paciente começa a apresentar pequenos sangramentos que vão aumentando, aí a gente interna, coloca em repouso, pede os exames para fazer o diagnóstico e assim por diante. Já no DPP o início é abrupto, tanto que a placenta ou DPP, melhor dizendo, já foi chamado com o nome latino de abruptio placentae, porque o início é abrupto, como eu disse, com uma dor súbita e hipertonia uterina. A hemodinâmica da paciente na placenta prévia é estável, enquanto que no DPP é variável, vai depender do tamanho do sangramento, do coágulo retroplacentário e assim por diante. A paciente pode, inclusive, chocar e até ir a óbito. Ao exame clínico, nós vamos ter um tono normal na placenta prévia e um útero indolor. Já no DPP, nós vamos ter hipertonia uterina,
O útero é doloroso à palpação, sensível à palpação. Então, dor súbita, abrupta, com hipertonia uterina, útero sensível à palpação, nos fala fortemente para descolamento prematuro de placenta. O feto, geralmente na placenta prévia, está bem, porque ele só vai se comprometer cronicamente se a paciente estiver bem anemiada. E já no DPP, o feto entra em sofrimento fetal agudo e muitas vezes vai a óbito. A evolução da placenta prévia autolimitada, a gente coloca a paciente em repouso, o sangramento geralmente para, a paciente pode ir para casa, ficar em repouso relativo, não manter relações sexuais, não fazer atividades estafantes e podemos levar a gravidez adiante. No DPP é imprevisível. A gente não sabe quando que vai descolar totalmente, não sabe quando a paciente vai chocar, então nós temos que ser bastante agressivos. O ultrassom na placenta prévia faz diagnóstico, principalmente o ultrassom transvaginal, como eu disse, ele faz diagnóstico em 99% das vezes. O abdominal já restringe um pouco a eficácia, mas ainda é mais de 90%. E no DPP, o ultrassom serve primeiro para descartar a placenta prévia e depois para identificar o coágulo retroplacentário. O ultrassom, então, é muito útil para a gente, mas fica uma mensagem que eu acho que é muito importante. Diante de uma dor de início abrupto, hipertonia uterina, útero sensível, sangramento, nós não podemos esperar o ultrassom para o dia seguinte, por exemplo. Nós temos que agir imediatamente para salvar o feto e a mãe. Essa é a grande mensagem. O ultrassom é útil se ele estiver disponível, mas no DPP ele não é essencial para que a gente tome a nossa conduta. E era isso o que eu tinha para falar a vocês a respeito dessas hemorragias da segunda metade da gravidez. Obrigado.